Olá, mais uma vez, graça sobre graça do Trino Deus esteja sendo copiosa e abundantemente concedida a todos vocês. Em ritmo de reforma protestante, considerando que estamos em outubro, vou dando início a mais uma mensagem aqui no canal A Palavra Como Ela É. E essa mensagem tem como título Jesus e a Graça da Libertação. Hoje a base bíblica se dá por meio da declaração do próprio gracioso libertador Jesus Cristo, e essa declaração está registrada no Evangelho conforme a narrativa de João, capítulo 8 e versículos 32 e 36, que nos declara: vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. É evidente de Gênesis a Apocalipse a manifestação de Cristo na condição de gracioso libertador. No Antigo Testamento, alguns personagens prefiguram Cristo a partir de suas atribuições na condição de servos enviados por Deus para favorecimento do povo de Deus em diversas épocas distintas. E, de repente, o servo veterotestamentário que mais claramente aponta para Cristo, considerando esse atributo de libertador, é Moisés, pelo qual aprouve a Deus resgatar o povo hebreu do cativeiro no Egito para que fosse transportado para a antiga Canaã, caracterizada como a terra prometida daquele tempo. Falando-se em transporte no aspecto de libertação, impossível não vir logo à mente o texto do servo e apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículos 13 e 14, pelos quais temos a maravilhosa sentença: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Notemos bem que esse texto é taxativo quanto ao significado da graça da libertação, e é evidente que há ainda muitos outros textos bíblicos que abordam essa maravilhosa graça. Mas, para que a mensagem não fique muito extensa, fica então concentrada nesses textos já citados. Um aspecto relevante que considero importante destacar a respeito desse assunto de hoje tem a ver com a abordagem correta dessa doutrina, a considerar que existe no seio da cristandade odierna uma prática errônea e, portanto, reprovável quanto ao ministério da libertação, pois, por meio dessa doutrina estranha à luz da Bíblia, acaba por se dar vazão a rituais que não condizem com a proposição bíblica sobre a libertação. Em síntese, considerando o texto base que reflete a fala de Jesus sobre o efeito da verdade, bem como o texto de Paulo aos Colossenses sobre o transporte das trevas para a luz, é evidente que o maior e melhor efeito da libertação está relacionado com a salvação pelo resgate do império do pecado, ou seja, da situação de escravidão e morte espiritual para a novidade de vida que é garantida em Cristo e no Espírito Santo. Para encerrar por hoje, faço questão de compartilhar o versículo 17 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, pelo qual se diz:
onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. E é óbvio que essa liberdade, no contexto do capítulo, refere-se ao gracioso efeito que Cristo trouxe pela consumação da nova aliança. Mas também vale lembrar que esse efeito da liberdade em Cristo não consiste em possibilidade de se promover fogo estranho diante de Deus, a partir de práticas que são comumente ministradas pelas vias do empirismo religioso em denominações que, por suas tradições, desprezam os princípios bíblicos que são básicos para a ordem que denota a reverência a Deus a partir da prestação de culto. Espero mais uma vez em Deus que mais esse pequeno conteúdo audiovisual culmine em edificação a todos vocês que puderam me fazer companhia e que, sobretudo, o Trino Deus seja louvado e em conformidade com a boa, agradável, perfeita, imutável, irresistível, santa e soberana vontade de Deus Pai. Segue meu fraterno abraço na intensidade da preciosa e imprescindível comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do crucial e perfeito amor de Jesus Cristo. Amém.